noite. Primeiro eu queria apresentar os integrantes da equipe, certo? Cada um. Antônio, André, Marcelino, Luiz Fernando, Hélio, Aulino, Camilo e o Ricardo, certo? Nossa empresa, ela ficou, nosso projeto, a gente quis fazer um projeto do zero, que é um projeto do call center, né? Então a gente vai iniciar um projeto do zero, beleza? Passa aí. A nossa empresa, ela vai se chamar Chapa House Telecom, certo? Empresa de call center. A nossa empresa foi fundada em junho de 2015, né? Uma empresa especializada em fornecer serviço de call center, oferecendo todos os recursos necessários de atendimento a clientes, otimizando os resultados e reduzindo os custos da empresa, certo? Esse é o intuito da nossa empresa. A nossa missão é buscar um crescimento sustentável da organização, prestando serviço com qualidade, confiabilidade e diversidade, utilizando soluções tecnológicas inovadoras e mão de obra altamente capacitada e comprometida, de forma a agregar valor aos acionistas, aos clientes e aos nossos colaboradores. Certo? Aqui é o projeto, né? O call center. O projeto do call center bem grande. A visão do nosso call center é ser reconhecida como empresa de excelência e credibilidade na prestação de serviços para terceiros, destacando-se pelo comprometimento no alcance de resultados almejados pelos clientes. E os nossos valores que são, né, o respeito, a qualidade, o comprometimento, a inovação e a transparência acima de tudo. Boa noite. Eu vou falar sobre a parte do cabeamento, que foi dividida em área network, cabeamento horizontal, os armários de telecomunicações, cabeamento de backbone, sala de equipamento e passagem na entrada. Pronto, nessa imagem aqui, a gente vai tentar passar para vocês como foi a ideia da nossa estrutura de rede. A gente estruturou não concentrar todo o cabeamento apenas no armário, certo? No caso, nos andares, a gente fez a distribuição em cada andar 2 armários, para não ficar todo o cabeamento concentrado em apenas um local. Qual o motivo disso? A gente tentar economizar no cabeamento e também no caso, se um desses armários chegar a parar, não vai deixar de funcionar o andar inteiro, só vai parar metade do andar. Na entrada também a gente fez a mesma coisa, a gente colocou 2 entradas de serviços. Para quê? Por que 2 entradas de serviço? Porque todo o serviço das empresas contratadas, serviço de voz, serviço de dados, vão entrar por 2 caminhos secundários. Se caso acontecer um problema no primário, o secundário não vai acontecer nada. Entra por uma rua, uma entrada, e o outro vai entrar pela outra. Concentramos os racks, no caso os armários chegaram no rack de equipamentos, individualmente, cada um interligando, justamente também para não, caso a gente não fez a segmentação através dele, a gente concentrou todos apenas em um equipamento, justamente se esse aqui parar não vai interferir nos outros, certo? Passa aí, imagina. A parte do cabeamento horizontal, a gente procurou usar eletrocalhas de 100 por 200, certo? 100 mm por 200 mm. E procuramos vamos procurar não ocupar mais de 60% desse espaço que tenha na eletrocalha, para não, também até mesmo para pensar no futuro, expansão do projeto que se age. Na área de trabalho, na distribuição, a gente usou o canal de Discotec. Por que as câmeras de Discotec? Vocês vão ver que é desse espaço desenho, por favor. Esse aqui é o andar onde vai ficar os atendentes. Para a gente não sair com cabeamento daqui da parede para cá, a gente colocou colunas fazendo a distribuição por igual. Essas colunas, elas são fixadas no teto ao piso. Tipo um macaco, você ajusta ela, ela fica fixada, certo? E aqui mostra como a gente fez a distribuição. Um armário de cada lado, a eletrocalha passando e fazendo a distribuição. Se a gente tivesse juntado todo esse cabeamento aqui, mais na frente o Luiz vai mostrar os detalhes, ia ficar... O maior cabo que nós temos aqui, ele tem 50 metros. Seria dessas cabines aqui. Se a gente tivesse concentrado todos aqui, o maior cabo desse aqui, ele estaria 90 metros. Porque eu teria que trazer ele até aqui. Certo? Então, nessa divisão, a gente também economizou nessa parte de cabeamento. Uma outra coisa que também seguiu no nosso projeto. Na área de trabalho, normalmente, a gente usa um ponto de rede estruturado. Ponto de rede estruturado seria dados e voz. No nosso, a gente está utilizando só um ponto
só uma tomada RJ45. Mas lá na frente o Ricardo vai explicar por que a gente seguiu essa forma. Também economizando a parte de cabeamento, você na frente já mostrar o quanto a gente economizou. Aqui é a parte do térreo, certo? E aqui fica a sala do rack, que onde fica os nossos servidores, e aqui onde fica o rack de comunicações, que é onde sai todo o serviço da gente. Bem, professor, eu vou falar da rede estruturada. Onde a gente economizou na rede estruturada, aumentando de rede estruturada para a rede lógica. O cabimento utilizado de início seria de 3.747 metros, de cabo TV categoria 6. Aí seria utilizado uma faixa de 3 caixas de cabo TV, cada caixa com 305 metros de cabo, uma caixa de cabo de categoria 6 com 305 metros de galão Furukawa, custa em média R$ 697 a unidade da caixa. Só que o cabeamento estruturado, o nosso projeto ia custar R$ 9.702. Mas como a gente optou em fazer essa economia utilizando o sistema VoIP, a gente teve uma economia que a gente utilizou 1.697 menos 1.696 metros, menos a metade que a gente ia utilizar, caso a gente utilizasse cabeamento estruturado, com 2 RJ45 em cada área de trabalho. Então, com essa mudança a gente utilizou só 6 caixas de cabo, um valor total de R$ 4.077. Aí aqui é a nossa planilha de economia. Cada pavimento, no pavimento térreo, antes a gente ia utilizar 2 RJ por cada desktop, a gente tinha uma metragem de 484 metros de cabo, um valor estimado do cabeamento de 1.393. Só que mudando, usando o sistema VoIP, a gente cai para metade, né? Aí a gente tem um valor de cabeamento total, mudando para o VoIP, de 698, isso no térreo. E no primeiro, no segundo e no terceiro andar, como é o mesmo número de máquinas, a gente teria uma quantidade total de 146 pontos, um valor total de 3.747, um valor total do cabeamento de R$ 9.072, o que daria o total de R$ 28.609. E fazendo essa mudança, a gente caiu para 4.187, um total de 13.359. A gente economizou nessa mudança de cabeamento, do cabeamento estruturado pelo sistema VoIP, mais ou menos R$ 12.000 no nosso projeto. Só, o sistema VoIP, você vai falar? Vai ser falado. Antes de entrar na parte do VoIP, né, só dar uma referente aos ativos, né? Alguém falou aí? Bom, referente aos ativos, né, a parte que a gente vai estar usando, o equipamento, né, referente ao switch, né? Então, uma rede dessa grande, né, então a gente tem que preferência, claro, o modelo de switch gigabit, né? Comunicações multifuncionais, suporte a dados e voz, para que você possa implantar esses recursos em uma única rede compatível com todas as necessidades do seu negócio. E a gente vai ver também na frente, né, que no caso das redes elas foram segmentadas em VLANs, né? Então o switch é gerenciado para poder, claro, facilitar e ter total controle. Aqui é uma imagem do switch, né? Algumas características do switch, né? Inteligência, prioridade para tráfego de voz ou intercâmbio de dados, de modo que a entrega de informações seja compatível com as necessidades do seu negócio. Ou seja, para um negócio onde o tráfego de rede, né, de informações, elas vão trafegar rápido, né, e precisa, né, de agilidade, então ele vai cumprir, isso, ele vai cumprir esse papel referente aqui ao negócio. Faz configuração, né? Aqui é o Cisco Network Assistente, para simplificar a instalação, atualizações e soluções de eventuais problemas, né? Flash Internet, transferência de dados de 100 megabits por segundo, ou gigabit Ethernet, transferência de dados de 1000 megabits por segundo. Então, né, é preciso realmente um aparelho potente para poder, então, garantir esse tráfego de dados. Utilizaremos esses equipamentos para fazer interligação com todas as máquinas, né, dos usuários.
É um equipamento com todas as portas em giga, né? Como eu já tinha falado, tornando a rede com uma banda mais larga, né? Facilidade então de comunicação. É um equipamento gerenciável, como também falei aqui no início, né? Onde a gente faz a configuração de VLANs fazendo a segmentação da rede, né? Trazendo assim a segurança, né? Pronto, eu vou falar um pouco sobre os princípios que levaram a gente a optar pela solução Business VoIP. A princípio, fora os fatores comparativos de custo em relação a soluções proprietárias, esses princípios ela atende igualmente às soluções proprietárias esses princípios de escalabilidade, ela é escalável. Como o Marcelino e o Fernando colocaram anteriormente, todo o projeto é pensado de modo a crescer a médio e longo prazo. Isso é escalabilidade. A gente tem que ter uma certa margem de folga para crescer e se antecipar com relação do crescimento também. E com relação à redundância, é o caso de, pelo que a gente adotou 2 troncos E1 no sistema de VoIP. Pela redundância, a gente tem disponibilidade de 100% do serviço, a gente tem como garantir a disponibilidade de 100%. Vocês disponibilizaram 2 chamadas de quê? 2 troncos E1 para o VoIP, certo? Beleza. Que é aquela história de quem tem 2 tem 1 e quem tem 1 não tem nada. Beleza. E também tem essa questão de, pela redundância, a gente tem que atender a legislação vigente em relação a isso, de disponibilidade. Existe uma lei que rege, que no caso é a 6253, que é a lei do SAC, conhecida como lei do SAC. Todo o projeto foi pensado também em torno dessa lei, tanto física quanto logicamente e administrativamente. E questão de segurança, o provimento de segurança também se enquadra na 6523. A segurança consiste em quê? Tanto o usuário quanto a gente que está provendo serviço tem acesso aos dados quando precisa. No caso, são registros de ligações, a ligação em si, Gravação, o histórico de atendimento, as gravações. Isso. a pessoa pode pedir, a gente tem no como caso, disponibilizar. Isso, no caso, inclusive, até a nossa parte de armazenamento já é dimensionado de acordo a atender esse critério. Também, vou passar. Aí aqui, eu coloquei, não está tão nítido. Não, beleza. A URA, que é a unidade de resposta. Mas no arquivo impresso está bom. A unidade de resposta audível, que o pessoal, todo mundo é familiarizado com a URA, que são aqueles menus audíveis de quando você liga para um saque. Digite 1 para a opção tal, digite 2 para a opção tal. E que é toda a estrutura que a gente segue do URA. Desde a entrada do cliente no nosso serviço até o direcionamento e as possíveis saídas. Isso, é um fluxograma que vai determinar todas as ações tomadas. Não tem ligação não, a ligação ela tende a ficar em cima. Tende a ficar A ligação ela só cai se o cliente insistir. De acordo com a disponibilidade, né? Mas lembrando, pessoal, que aqui a gente fala os telefones, certo? É inovação e... Não é só questão de manter o cliente na linha, de direcionar ele corretamente para o serviço que ele necessita. Pode começar. Pronto, o cenário da área de código de call center. A gravação de ligações que atende à legislação vigente, que no caso é a 6523, os 2 E1s. A gente dimensionou eles para 70% de ocupação e os 30% de ação prevendo o crescimento a médio prazo. Aí, os dois com 70% de taxa, no geral, são 35% na prática. E a escuta de ligações é mais a nível de supervisão, por conta de que muitas vezes vai ter que intervir alguém acima do atendente para acompanhar o atendimento, para avaliar, para dar um direcionamento que muitas vezes o atendente não tem como dar esse direcionamento direto ao cliente. A questão de disponibilidade já citei anteriormente, é mais pela redundância, é a consequência da redundância. E a questão do cliente ser um call center híbrido, ele já é dimensionado para ser um call center híbrido, mas a proposta inicial é que ele fosse receptivo. Ele está dimensionado para híbrido por conta da escalabilidade, que a médio e longo prazo, tanto pode crescer a demanda, como dentro da mesma demanda podem crescer os serviços ofertados.
de ativo e receptivo. E no caso, já voltando para a parte dos ativos de rede, a rede interna tem suítes gerenciais que fazem QoS MVC já para otimizar também essa parte de comunicação com a equipe internamente. Aí, além do QoS, que não foi incluído aqui, tá no escrito, a gente, para otimizar tanto a parte de transmissão de dados quanto a parte de armazenamento, a nossa solução de VoIP Asterisk, ela opera com codecs que minimizam o tamanho do arquivo de áudio, das ligações, do histórico, mas sem perda de qualidade. Boa noite. Continuando na demanda do Ricardo, ele fala, nossa PBX é um asterisco, certo? A gente está pensando em economia por ser um software gratuito e por não ficar atrás para nenhum desses outros PBX que temos no mercado. A dificuldade do asterisco, assim, entre aspas, seria mais a parte de configuração, que é mais braçal. Diferente das PBX que temos no mercado, que tem todo um software, de web, todo bonitinho, sem precisar praticamente nada. Mas qual é a grande vantagem em usar o asterisco? Questão de custo. Eu fiz uma pequena pesquisa, certo? Questão de custo, vai passar aí. Assim, em comparação com duas PBX, no caso proprietária, aqui eu não peguei novo, peguei usada. Todas elas duas são somente com um tronco com um plaqué 1. Aqui no asterisco eu usar duas, vamos falar que é hoje o custo de turno de 800 a 1.500 reais do modelo. Esse aí veio o custo de uma PBX NetChance para o mesmo serviço do asterisco custou R$ 11.964,17. E no caso lá da Vaia, só com o tronco é também, custa em torno de R$ 18.500. Muito caro para fazer praticamente os mesmos serviços, praticamente, não fica nada atrás. Tem outro fator também. No caso do asterisco, ele pode ser modificado de acordo com a necessidade do negócio. Também tem essa vantagem. Você pode limar o que não utiliza e focar de acordo com o projeto. Proporcionar o projeto. E a gente optou pelo asterisco. E você vê aqui em Fortaleza, temos aqui grandes empresas aqui em Fortaleza que utilizam o asterisco e estão muito satisfeitos com o asterisco. Eu digo porque eu participei do processo seletivo para estágio na Unimed, e queria que vocês soubessem asterisco. No caso lá, eles usam e lá, como super satisfeitos, não pensam em mudar. Essas são nossas vantagens em usar o asterisco. Vamos continuar. Em relação ao PBX, vocês pesquisaram sobre existe gateway de voz? De chamada de voz. E o asterisco é um servidor onde ele ali configura, tem todas as configurações de chamada, como é que vai ser encaminhada aquela chamada, Ele trabalha quais são os internamente. setores que vai ser direcionado. Internamente. Só que existe também gateways de voz, que tem o quê? Tem a entrada SIP, Existe gateways de voz que trocam o mesmo serviço remotamente. e aí você tem a opção de redirecionar algumas ligações. Quem é de móvel para móvel, quem é de fixo para fixo, isso usando um gateway de voz. No caso, a solução que se aplica Nesse caso, por exemplo, como é um projeto que vocês pretendem seguir, deem também uma olhada em gateways de voz. Boa noite a todos. Boa noite. Continuando aqui a parte de voz, né? A gente sabe que, a gente também pesquisou que a maioria das empresas, elas utilizam telefone físico, né, o aparelho, e isso também ela vem a encarecer o projeto, né? E podemos dizer que foi uma inovação que a gente colocou na nossa empresa, a utilização não do equipamento telefone, mas do software, né? Que no caso é um software da Cisco, que ele também tem as mesmas funcionalidades. Passei a imagem. Esse daqui é o software, ele é instalado na máquina do usuário final, né? Que no caso é o atendente. Tem as mesmas características do telefone comum. Ele recebe a chamada, ele pode fazer a transferência, pode colocar no multi, no espera, ele faz a descagem e ele é um software gratuito, né? Ou seja, nosso projeto é um projeto do zero, que tinha que comprar vários equipamentos. A gente pensou na questão do custo, quando é que vai ficar esse projeto final. Então a gente tinha que reduzir o máximo possível. A gente foi pesquisando e nisso a gente... Sem comprometer o serviço. sem comprometer o serviço, que no caso é o mais importante no call center. A qualidade de voz dele também é excelente, como se fosse um equipamento físico normal.
Então, no caso, esse software que a gente vai utilizar na nossa empresa, que no caso seria um projeto mais, no caso de inovação, na nossa empresa. No caso aqui, só Aqui é só a imagem. Aqui a gente só tem uma variação, né? Do artigo. A maioria das empresas, quase 90%, 100% eu acho, que elas utilizam os equipamentos dos telefones, que seria mais um custo que a gente teria que comprar. No caso, O PPFone está atrelado ao aparelho físico e a licença. Isso, exatamente. Ele é fácil de Ele envolve dois configurar. custos. Boa noite, a Sérgio Elétrica, que é importante também. Ele é, sem dúvida. A gente teve a ideia de colocar um gerador Toyama, um gerador que pode ser usado em condomínios, prédios empresariais, obras de grande porte. Ele tem uma potência de 37,5 kVA, 4 cilindros, 4 tempos, né? Refrigerada a água. Enfim, ele trabalha junto com o Low-Grade, tá? E a figura vem depois, né? Que é um avançado sistema de alimentação ininterrupta, dupla conversão com tecnologia VFI, voltagem e frequência independentes, né? É uma solução ideal para alimentar servidores, redes de computadores, pequenos data centers e equipamentos de telecomunicações e sistemas industriais. Eu queria só dar um complemento no que o Marlon falou, porque no circuito que a gente fez, primeiro na sala de servidores, onde ficam os equipamentos mais sensíveis, na hora que falha a energia, quem entra primeiro são os no-breaks. Qual o motivo? O gerador só vai. Porque o gerador tem tempo para a frequência chegar à frequência da concessionária. Então os clientes, os usuários vão sentir a queda, mas os servidores não vão sentir a queda. Entendeu? Depois que o gerador se estabilizar, os no-breaks começam a ser alimentados pelo gerador, assim não descarregando as baterias. Pronto, boa noite. Eu vou falar sobre os orçamentos que a gente pegou. Né, pegamos aí o valor da Oi, foi 1.842 com 60 canais e com 300 ramais. E outros 444 com 20 canais, mais ou menos 200 ramais direto. Pronto. Vamos fazer uma questão em relação ao seguinte. Beleza, nós vocês aí, tá? Perfeito. Só que é o seguinte, o que é que vocês viram de falha, se houver alguma falha no teu projeto, o risco que vocês analisaram, e isso aí tiver um atraso, não acontecer, não for o que vocês esperaram, que aí no projeto de vocês, bem que no modelo que eu vi, eles falaram de escalabilidade, usabilidade, segurança, perfeito. Mas em relação a isso, porque é o seguinte, você chegar, dar um call center, né? E aí ter todo esse custo, né? Que vocês estão, eu notei que vocês visaram mais o quê? Redução de custo. Não economizaram tanto a parte de manter os equipamentos ativos, caso queira uma queda de energia, porque o gerador é caro. No break daquele ali é caro, eu sei, tem uma noção de preço. Quer dizer, vocês economizaram em algo que relativamente não é muito caro, um equipamento de telefonia VoIP chega em torno de, se eu não me lembro, ideia, uns 350, 500 reais. Então, não é muito caro, vai depender da quantidade. Mas em si, a visão de vocês foi o quê? Poderia economizar para manter uma disponibilidade do serviço. A gente economizou no operacional para reinvestir na parte de disponibilidade. Assim, por exemplo, eu digo a você, que risco você tem com software? Apesar que é um software, eu testei todos os tipos de software lá, eu trabalho com Ashes. Então nós testamos todos os tipos de software em relação a essa comunicação. E, na maioria das vezes, a gente detectou perda. Porque como você
tem a disponibilidade da internet e, às vezes, da própria rede, não, há uma perda. Então, a perda, a latência existente entre elas, pode ter o quê? Uma falta de qualidade no atendimento. Você chega, o cliente fala e você tem um atraso, não escuta, aí ele tem a falha na ligação, esse tipo de detalhe. Então, isso tem que ser analisado no início. Que software, o software é gratuito? É gratuito, mas que garantia eu tenho em manter minha qualidade? Essa qualidade a gente procurou justamente alocar nos suítes que dão prioridade à voz, certo? E também a configuração de QoS, dando prioridade às